Olá, eu sou o Gustavo, sou apresentador e roteirista aqui do Falando em Liberdade e hoje começaremos uma série de vídeos sobre Idade Média. Esse período super importante tem diversas divisões, mas a mais estudada seria a divisão Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Com isso, ao redor do Mar Mediterrâneo surgiram três importantes civilizações fundamentais para esse período, em que nos próximos vídeos também falaremos sobre elas. As tais civilizações são cristã ocidental, muçulmana e a bizantina. As divisões sobre esses períodos são eurocêntricas, ou seja, foca mais na parte da Europa e bem menos nas outras civilizações ali perto. Mas mesmo assim é a mais estudada para o assunto Idade Média. O começo da Idade Média começa com a invasão dos bárbaros nos grandes centros urbanos, que nos aprofundaremos mais num vídeo sobre feudalismo, sobre as consequências dessas invasões, o que gerou e como se criou o sistema feudal a partir disso. A gente vai explicar mais num próximo vídeo e se aprofundar mais. Mas a Alta Idade Média teve o seu início na queda do Império Romano em 1476 e vai até o século X. Essa época é marcada por um grande avanço da ruralização, também pela fragmentação do poder político. A Baixa Idade Média teve o auge e o fim do sistema feudal, também teve a grande abertura do comércio e também a crescente urbanização. Na Idade Média tivemos muitos acontecimentos importantes, como o surgimento do islamismo, a criação do sistema feudal, as cruzadas. E para não ficar um vídeo muito chato e longo, faremos uma série de vídeos sobre os tópicos mais importantes sobre a Idade Média. E hoje, eu, Gustavo, falarei sobre o Império Bizantino. Bem, o Império Bizantino, também conhecido como Romana do Ocidente, foi uma das principais civilizações daquela época. Na sua capital, Constantinopla, era conhecida como a Nova Roma. Também, o seu imperador ainda utilizava o codinome de Imperador Romano. Então, agora falaremos sobre uma das mais importantes figuras daquela época. Seu nome, Justiniano, que nasceu em 525 e foi até 565 depois de Cristo. Minto, não foi 525 não, foi 527. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Seu apelido era Grande Esplendor. E bem, em seu governo, os romanos... Putz, isso daqui tá difícil. One eternity later. Em seu governo, os juristas preservavam a tradição legislativa romana, o corpo jurídico civil. E bem, um fato interessante é que na grande parte da Europa e da América Latina tem as suas influências do direito civil romano, que foi preservado pelos bizantinos. Para falarmos sobre a tentativa de reconquista do Ocidente por parte dos bizantinos, nós precisamos entender a parte econômica deles. Bem, para começarmos, o Império Bizantino trazia consigo origens, características romanas, como por exemplo, ainda havia escravos, havia colonos que trabalhavam na parte agrícola, havia também grandes pequenas propriedades, grande número de pequenas propriedades. E assim, você percebe a importância dessa região, como Constantinopla, que foi um grande intermediário no Mediterrâneo Ocidental. Você percebe que eles foram muito importantes quando a moeda deles foi usada até o século XI como chave fundamental para a movimentação de mercadorias ali na região. A moeda deles ainda foi circulada até o século XI como forma de troca entre os comerciantes, entre os cidadãos ali daquela época. Então, com isso, na época de Justiniano, foi determinado a reconquista do Ocidente. Eles estavam determinados a reconquistar o Ocidente. Com isso, foram feitas grandes expedições organizadas e muitos territórios do antigo império foi dominado pelos reis bárbaros. E também com isso, houveram várias questões religiosas. E a que vale destacar seria a iconoclastia, acho que eu tô falando certo. Iconoclastia, que condenava a idolatria religiosa por meio de imagens. Eles não gostavam que a religião católica usasse imagem para educar seus fiéis. Mas por outro lado, a Igreja Católica falava que as imagens eram formas de educar os seus fiéis. Para os iconoclastas, isso era indiferente, eles acreditavam que as imagens não serviam para educar e eles condenavam isso. Então,
No século VIII, os iconoclastas ganharam força com o discurso de quebrar todas as imagens, de destruir as imagens religiosas. E eles ainda ganharam o apoio de Leão III. Isso fez que eles, no século seguinte, fossem perseguidos pelos católicos. E, como consequência, prevaleceu de que as imagens educam seus fiéis. Nesse período, iniciou-se a expansão islâmica. E isso fragilizou demais o Império Bizantino. Durante a tentativa de reconquista do Ocidente... Durante a tentativa de reconquista do Ocidente, eles perderam vários territórios. Com a expansão dos muçulmanos, eles conseguiram conquistar Constantinopla, mesmo depois de várias tentativas falhas, mas incluindo uma vitória nisso, que foi em 1261. Mas foi mesmo em 29 de maio de 1453 que finalmente os muçulmanos conseguiram conquistar Constantinopla. E, não satisfeitos, eles mataram o imperador Constantino XI, ou também mais conhecido como o último imperador Constantino. Com esse marco, com os muçulmanos conquistando Constantinopla, isso era o fim do Império Bizantino. E junto com o fim do Império Bizantino, foi decretado o fim da Idade Média. Bem, para falarmos sobre o fim da Idade Média, outras coisas que estavam acontecendo nesse mesmo contexto, iremos fazer um vídeo sobre a Baixa Idade Média, que foi também outra importantíssima época para a Idade Média. E para entendermos mais o contexto sobre o fim da Idade Média, o que estava acontecendo além do mais. Mas, por enquanto é isso, e espero que você tenha gostado e entendido mais ou menos como foi o Império Bizantino. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhem e é isso. Até o próximo vídeo.